Ok, muito obrigado pela informação. Tá aí o Enzo Uriani trazendo esses detalhes aqui pra gente. Lembrando, infelizmente, esse caso que aconteceu no ano passado, finalzinho do ano passado, na virada do ano, aquela chuva forte que atingiu aqui Campinas e essa vida que se perdeu dessa mulher ali na Princesa do Oeste. A gente só não teve algo parecido ou igual nesse final de semana, por muita sorte, a família, né, que ficou praticamente submersa com o veículo na avenida. Uma avenida que tem uma rotina, infelizmente. Assim como muitas outras extensões aqui de Campinas. Porque a gente fala da Princesa do Oeste, a gente fala do Cartódromo aqui em Campinas, a gente fala sobre a Norte e Sul, também a própria Anchieta de baixo aí dos narizes do quarto andar e outras áreas da cidade. Semana passada tivemos lá no São Marcos. Rotinas que, infelizmente, vão aí se repetindo a cada ano quando tem uma chuva um pouco mais forte. E a Câmara de Campinas tem uma comissão de estudo que está instaurada exatamente para fazer um mapeamento, um levantamento do que é feito, do que não está sendo feito, para tentar aí, não sei se resolver, mas uma ação do poder público para tentar diminuir todo esse impacto, infelizmente, aqui para Campinas. Porque todo ano a gente praticamente cita os mesmos pontos. Estamos recebendo aqui nos estúdios Abel Pedroso, da CBN Campinas, o presidente dessa comissão, o vereador o Paulo Búfalo, a quem a gente agradece essa participação. Vereador, muito bom dia. E, infelizmente, é uma situação que a gente vai repetindo, né? Bom dia, Paradela, bom dia, ouvintes da CBN. De fato, Paradela, o que vem ocorrendo, e eu já quero fazer um destaque, né, porque isso tem sido repetido, inclusive, de que não é de hoje que esses pontos aqui na cidade de Campinas são citados como pontos de alto risco de alagamentos e de enchentes. No entanto, um dos alertas, já adiantando aqui do trabalho da nossa comissão, que concluiu recentemente, o relatório tem sido enviado às autoridades, enfim, inclusive será entregue ao prefeito. Estamos procurando um contato e para agendar a entrega do relatório ao grupo de transição do próprio governo federal, para ver se nós conseguimos mobilizar também, embora eles já tenham fechado o trabalho, mas nós devemos dialogar com o deputado federal eleito Guilherme Boulos. Eu tenho acompanhado as próprias iniciativas da prefeitura de Belém, porque o prefeito de lá também, o Edmilson, também é dessa equipe de transição, discutindo as cidades. Então nós queremos enviar para lá. E uma das constatações é o seguinte, que é um alerta. Os eventos climáticos provenientes das mudanças aí globais, enfim, eles estão sendo cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos. Então nós precisamos refletir, e o Estado brasileiro, as prefeituras, os órgãos públicos, pensar para além das iniciativas que nós estamos pensando hoje que dariam conta dessas situações. Porque a gente coloca obras, projetos que pensam em um determinado volume de água, mas as mudanças causam, como o senhor mesmo disse, estão mais frequentes e muito mais intensas. A gente teve exemplos de domingo para cá, a intensidade de chuva, o período, né, de que choveu fortemente na cidade. Eu lembro quando, ainda na administração Hélio de Oliveira Santos, se inaugurou o Novo Laurão. Aquela obra, que não era só uma obra pela parte de cima, deixando um pouco mais bonita aquela região, mas também uma obra no emissário. E a faixa era enchente nunca mais, porque tinha que chover, tinha que ter a maior chuva já registrada para aquela região. Acho que na semana seguinte choveu e inundou aquela área. É isso. Então, a gente não consegue mais dimensionar esses pontos. Não, né? o conhecimento científico, conhecimento técnico, ele é extremamente relevante, mas precisa ser aprimorado nessas situações. Então, a cidade de Campinas, por exemplo, né, anunciou
intervenções, construções de 7 piscinões, o que envolve mobilizar cerca de 600 milhões de reais, recursos que não existem, não estão no orçamento da cidade, inclusive, né? Então, essas ideias das grandes obras para enfrentar essa realidade, elas são necessárias, mas nós precisamos também mudar a concepção em torno do próprio urbanismo, e isso nós percebemos na conversa que nós fizemos com técnicos, com ambientalistas, nas conversas com a comunidade. Então, por exemplo, a ideia de nós estimularmos, né, a reversão das áreas impermeabilizadas nas cidades, né? Então, talvez um programa, inclusive, de indução, de estímulo às pessoas a deixarem de pavimentar os seus espaços. Esse é um projeto, um programa que precisa vir do poder público, que envolve uma mobilização na área da própria comunicação, porque até pouco tempo atrás a ideia de limpeza remetia à pavimentação, à concretagem de todas as áreas, tal, impedindo a canalização de cursos d'água, inclusive, né? A outra questão que os técnicos têm recomendado é pequenos reservatórios que possam regular o escoamento dessa água para que ela não vá para o fundo de vale de maneira tão intensa. Então, por exemplo, os jardins, né, em praças, que eles podem ter reservatórios gramados que sirvam para o lazer, que sirvam para outras atividades, para o esporte, mas que no momento de retenção, no momento de grandes chuvas, eles possam reter essa água e escoar lentamente. A outra questão são dos próprios reservatórios sob as calçadas, aos passeios públicos, às vias públicas, com caixas de bueiros que retêm a parte dessa água e só depois que a chuva diminuir, elas irem escoando. Então, essa parte desses investimentos urbanísticos, eles são fundamentais. Aí, as pessoas nos perguntam, né? Bom, e recursos efetivos para isso? Eu chamei a atenção ontem novamente dos meus colegas na Câmara, acho que a Prefeitura precisa se preocupar com isso, porque a cidade ela tem recebido um investimento econômico no campo imobiliário muito relevante, mas nós precisamos que aqueles recursos da chamada outorga onerosa, elas sejam revertidas para os cofres do município, porque as obras de contrapartida, elas são relevantes, mas não darão conta de obras de infraestrutura. Isso precisa ser planejado, o Estado precisa ter o controle disso. O Tribunal de Contas da União acabou de soltar uma orientação justamente debatendo essa questão dos benefícios tributários, porque às vezes você usa o benefício tributário, dá uma indução, incentiva um setor, mas você fica sem o recurso para poder fazer esses investimentos. Vereador, falando em recursos mesmo, o senhor cita como fazer todas essas propostas e até mesmo citou agora há pouco um projeto que foi uma resposta a tudo que aconteceu no final do ano passado. Foram vários pontos, tivemos lá no Curtume com uma rotina também aqui por Campinas, tantas áreas que facilmente a gente consegue identificar e já mandar um repórter quando tem algum problema. E foi uma resposta à criação de piscinões. Esse é um projeto desta administração. E como o senhor mesmo disse, 600 a 700 milhões de reais. Está aqui, ó, esse é o projeto, mas não tem dinheiro. O mesmo aconteceu lá para 2013, quando tínhamos problemas na Orozimbo Maia. Havia um projeto ainda na administração Jonas Donizete para toda a canalização da Orozimbo Maia. 400 milhões de reais, mas não tem dinheiro. Quer dizer, parece tem a resposta, só não tem a solução, não tem muito o que fazer. Parece que fica uma coisa que
Não sei, não tem solução, não tem algo prático mesmo. Eu sei que é difícil uma cidade como Campinas, com orçamento, colocar dinheiro próprio. Mas está faltando uma movimentação para conseguir ter. Porque essa é uma solução urgente. Há necessidade disso, tem gente morrendo. Exatamente. Nós, inclusive, estamos tomando essa iniciativa de encaminharmos o relatório e mesmo tentarmos mobilizar a equipe de transição aí do governo federal, porque a gente acha que daí pode nascer alguma fonte de recurso concreta para que nós realizemos essas grandes obras. Mas há pontos, Paradela, que são graves. Por exemplo, eu ainda no ano passado fiz um requerimento sobre um problema de alagamento na rua Culto à Ciência. Aí a administração nos respondeu o seguinte: é preciso melhorar a condição de drenagem da Delfino Sintra para poder resolver ali da Culto à Ciência. O que nós fizemos agora no orçamento impositivo foi apresentar uma emenda, porque é uma obra relativamente pontual, né? Mas apresentar uma emenda que possa, então, ajudar nesse processo de captação. Porque no orçamento, concretamente, importante dizer isso, há uma previsão de R$2.000, um negócio só para constar. Essas obras anti-enchentes, R$2.000? R$2.000. Isso está no orçamento. Esse valor, evidente que é simbólico, né? Agora, o que nós estamos dizendo? Que a prefeitura precisa colocar um valor nessa dotação, no mínimo, que demonstre o interesse dela em enfrentar esse problema. Isso vai nos ajudar, inclusive, a captar dinheiro de outros órgãos, né, para poder vir esse recurso. Então, só retomando, nós temos assim situações pontuais que precisam ser enfrentadas também. Como essa que eu citei aqui da Delfino Sintra, nós apresentamos uma outra para uma rua lá das Chácaras Cruzeiro do Sul, que vira e mexe também a população naquela região, e como está sofrendo com isso, como não tem pavimentação, inclusive o ônibus não chega, né? Uma outra coisa, Paradela, que foi objeto também desse estudo que nós ouvimos a equipe da Defesa Civil e pudemos observar a oscilação de recursos previstos para a Defesa Civil. É uma oscilação gigantesca, assim, ao longo dos anos, né? Então, a dificuldade, por exemplo, de haver um planejamento no campo da Defesa Civil que pode cumprir o papel, ela cumpre esse papel de socorro, mas também pode cumprir um papel preventivo. E aí eu estou citando isso porque eu me lembro que o Sidney Furtado esteve na comissão e ele nos alertou assim, tanto ele como equipes de outros órgãos, nos alertaram para a importância da informação rápida. Então, por exemplo, não é só uma placa dizendo aqui tem inundação, mas é um semáforo com controle que possa medir, possa estar ligado a informações de um pluviômetro, por exemplo, que diga, ó, já tem excesso de água, restringir a circulação naquele local. É a informação para uma comunidade, por exemplo, alertando que a chuvarada já está em condição de causar um dano àquela comunidade. E há tecnologias para isso. Por isso a gente tem falado também da necessidade de equilíbrio desses recursos da Defesa Civil na cidade. A gente está com o tempo assim praticamente esgotado, só me chama a atenção nessa informação que o senhor traz, tem essa oscilação de recursos para um órgão tão importante, e esses recursos destinados dentro do orçamento, R$2.000 para essa área anti-enchentes, é um escárnio, né? É total. É nada, né? Esse recurso, nós estamos falando aqui de quase 9 bilhões, né, de reais, e esse valor é insignificante. Foi para constar, né, a dotação de combate às enchentes na cidade. Eu acho um equívoco, nós temos oportunidade de fazer essa correção, inclusive, porque o orçamento é um planejamento, ninguém aqui se iluda, não é gasto, tal, mas sendo um planejamento, ele demonstra muito
o que é a nossa ação política. Então, é possível ainda fazer a correção disso, porque o orçamento será votado em segunda discussão amanhã. Então, nós estamos apresentando uma emenda apontando 2 locais de onde esses recursos podem, no nosso ponto de vista, ser deslocados para poder cumprir essa... Quanto de recurso seria, então? Nós estamos apontando 40 milhões, pelo menos. Evidente que não dá conta dos piscinões, mas é um recurso que permite você começar a fazer intervenções na cidade aí, né, em pontos estratégicos que melhore essa nossa condição de enfrentamento, né? Vereador Paulo Búfalo, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de poder atender a CBN mais uma vez com informações, a sua informação vital, mas infelizmente a gente tem que sempre falar de algum ponto muito negativo, né? Vamos ver se as coisas melhoram para os próximos meses, anos, e que a gente não traga aqui informações praticamente repetidas, mas com outros nomes aqui por Campinas. Exatamente, Paradela. Eu acho que o alerta é esse. Esses eventos estão mais intensos e mais frequentes. Nós não podemos esperar novas tragédias e as pessoas até podem discordar da gente, mas a nossa ideia é provocar esse debate, chamar o alerta e ajudar também, né? Nós não estamos aqui só falando da crítica, mas queremos ajudar também com esse nosso trabalho. Vereador, muito obrigado pela informação e esse atendimento aqui na CBN Campinas. Eu é que agradeço e fico aí à disposição. São 10 horas e 33 minutos.